Bem-vindos ao canal Enriqueça, eu sou Gessé Cordeiro, fundador e host desse canal. E para conversar com a gente hoje, eu tenho aqui a honra de receber Dani Ciaulis. Eu posso já dizer, nossa amiga, parceira de negócios aqui na Dom Capital. Dani, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer te receber. Eu queria muito que você também desse as boas-vindas aí para o nosso público. Não, primeiro, muito obrigado. Quem tem que agradecer sou eu, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com uma pessoa tão sorridente como você, com uma proposta que é simplesmente irresistível. Enriqueça. E ainda dentro da empresa Dom Capital, quer dizer, o dom é o dom, os talentos das pessoas. Eu acho que o seu talento é o sorriso, de agregar pessoas inteligentes, de ser preocupado com o bem-estar da população. Então não tem como recusar um convite desse. É uma alegria muito grande e eu acho que é uma parceria aí minha com você de longa data, desde o movimento Empresa Júnior. Com certeza, com certeza. E a Dani, ela é empreendedora, também fez carreira executiva no Brasil e fora do Brasil, então tem bastante experiência para compartilhar com a gente. E já para começar, a ideia da nossa conversa de hoje é falar um pouco sobre carreira, empreendedorismo no Brasil e no mundo e o papel da educação e da saúde juntando aí com essa temática do empreendedorismo, né, e da vida ligada à carreira, à profissão. Então, Dani, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público aqui da sua história, desde o movimento Empresa Júnior, que foi a Dani foi uma pessoa extremamente importante para o movimento Empresa Júnior aqui no Brasil. Eu tive a honra de te conhecer lá atrás, quando também fiz parte desse movimento. E assim, é maravilhoso poder compartilhar desse momento aqui, e a gente está, né, em outro momento da nossa vida profissional e ainda receber você para continuar falando de temas que agregam tanto. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Então, vou contar um pouco a minha história, né? O movimento Empresa Júnior, ele foi decisivo na minha vida. Na minha primeira escolha profissional, eu lembro no vestibular, quando eu fui preencher o manual da FUVEST, o meu primeiro instinto era colocar a educação física. E eu acabei colocando engenharia, né? Uhum. E quando eu entrei na engenharia, quando você entra, é jovem, eu me senti um pouco frustrada. E aí a frustração tinha alguns componentes. O primeiro, lá atrás, eu estudei no colégio que chama Dante Alighieri. E no Dante, no antigo colegial, que hoje tem outro nome, a gente tinha que colocar entre três posições: biológicas, exatas e humanas. E meu pai me convidou, porque o sonho do meu pai era que todas as filhas fossem médicas. E meu pai falou: olha, Dani, se você entrar em medicina, você entra em engenharia. Eu falei: tá bom, pai, então eu vou estudar biológicas. Só que eu não fiz exatas. Então, os meus colegas de Dante, que fizeram exatas, quando eles entraram na Poli, eles entraram muito mais bem preparados, porque o colégio também já preparava um pouco para a faculdade. Uhum. E eu estava preparada para estudar medicina, então sabia muito lâmina, sabia várias coisas, mas a engenharia eu tinha laboratório de biologia, eu não tinha laboratório de eletrotécnica. Então, quando eu cheguei na Poli, também senti um pouco de dificuldade, frustração, e tomei alguns sustos, que eram características da Poli. Quer dizer, até então, eu sempre fui a melhor aluna da classe, estava em primeiro ou segundo lugar, a minha história inteira. Aí eu cheguei na primeira prova, assim, nota 1, né? Aquilo me deu um baque, mas aí eu fui ver a média da classe. A média da classe, 1, era uma das melhores colocadas com 1, né? Sim. Aí, segunda prova, na mesma disciplina, 2, né? E na ingenuidade eu pensei, 1 mais 2, 3, eu não vou conseguir tirar 12, né? Uhum. Mas essa acho que foi a primeira lição da Poli, para você não desistir. Porque na realidade estava todo mundo no mesmo barco, então você ia fazer mais uma prova, não ia ninguém passar, ia ter que substitutiva, etc. E depois você ia passar. Mas na ingenuidade você acaba às vezes se sentindo frustrada e etc. E a empresa Júnior, ela
preencheu um pouco isso, porque era um espaço de compartilhamento. E aonde, pela primeira vez na minha vida, eu tinha sentido a oportunidade de que eu poderia fazer alguma coisa comigo e com o apoio das equipes, equipes qualificadas. Então, quando a Câmara de Comércio Franco-Brasileira trouxe a proposta para o Brasil, teve um primeiro seminário na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, até recentemente eu encontrei o Guilherme Afife Domingos, acho que ele foi um dos sponsors, junto com Abraham Scheisman, na época Sebrae, Câmara de Comércio Franco-Brasileira, e ali apareceram vários interessados. Rogério Scher, da GV, eu estudava também GV, na época eu fazia GV e Poli, eu, outros colegas da Poli, Mauá, e o senhor João Chaves, que era o vice-presidente, a pessoa encarregada de fomentar isso no Brasil, ele nos chamou depois para uma reunião e deu um kit. Falou, olha, como criar uma empresa júnior, que seria o equivalente a hoje eu te dar um kit. Ó, você quer ser empreendedor? Tô aqui um kit. Mas era um kit muito bem elaborado, com várias coisas, questões jurídicas, econômicas, técnicas, administrativas, de pessoal. Se a gente pensar que isso ocorreu há 36 anos atrás, ou um pouco mais, o quanto avançado. E aí eu comecei, voltando a uma pergunta sua, a fazer a interconexão entre educação e empreendedorismo. De alguma maneira, a Câmara de Comércio Franco-Brasileira, ela estava nos educando para aprender a empreender. Legal. O histórico na França dizia o seguinte, que as pequenas e médias empresas tinham uma mortalidade muito grande e que a empresa júnior, os estudantes, poderiam ajudar, porque eles tinham uma qualificação que poderia ajudar o pequeno empreendedor. Então, era assim, era um sonho muito bacana, e aí com aquela motivação e tipo um guia, porque quando você vai empreender e você não tem nem ideia de por onde começar, eu acho que é quase impossível. Quando você tem assim, pelo menos um norte, ó, eu vou por esse caminho, vou por outro, a gente acaba se motivando. Então, acho que esse foi o começo da empresa júnior. Outra coisa muito importante, empreendedorismo nunca é um trabalho individual, é sempre um trabalho de equipe. Então, acho que até hoje a empresa júnior é o que é por toda essa equipe de talentos, onde você também é um talento, uma liderança na IPEM, no Instituto Federal de São Paulo. Então, acho que isso que é fundamental, a gente estimular esses talentos e conectar as pessoas em rede, porque em alguns momentos você pode se sentir muito sozinho e solitário. E você se conectar com outros empreendedores pode ser fundamental. E eu sinto muito isso também, que o empreendedorismo ele naturalmente te segrega, né? Ele te leva para uma posição muito solitária. E é muito bom quando você pode ter uma rede e contar com essa rede para compartilhar das suas dores, porque às vezes o problema que você tem já foi vivido por alguém que tem um pouquinho mais de experiência, que pode compartilhar o que ele fez para resolver, ou qual foi o melhor caminho, né? Como poupar tempo, ou pegar ali a melhor saída para aquele problema e resolver de uma maneira muito mais fácil do que você imagina quando você está lá solitário naquele lugar que o empreendedorismo naturalmente te leva. E Dani, é muito legal ouvir a tua história, né? Que é uma história que a tua história se confunde também com a história da empresa Júnior e relembrar lá do começo da EPEM Júnior, porque eu também fiz parte disso, né? Desse movimento. E assim, olhando para hoje, né? Para a realidade que o Brasil vive hoje, hoje a gente é líder mundial nesse movimento, né? Então, uma coisa que começou com você e olha a proporção que tomou. Tem muito, o número de empresas juniores se multiplicou muito aqui no Brasil e de empresários juniores também. O movimento está super fortalecido, cada vez faturando mais e ajudando, né, a economia brasileira a se desenvolver. Então, você sente que isso também faz parte da sua história nesse sentido? E qual que é o teu sentimento de ver o legado que você está construindo, né? Que você está deixando para as futuras gerações? Não, o primeiro é um sentimento muito grande de orgulho. Então, a cada evento que eu vou, né? Recentemente eu tive, acho que há uns 15 dias atrás, ou 20 dias, no Acelere, no Rio São Paulo, em São José dos Campos. Quando você vê toda aquela
proporção de pessoas, praticamente 1.000 pessoas reunidas, engajadas e comprometidas, aquilo é uma emoção muito grande. E eu faço questão, dentro do possível, de ir, né, em alguns eventos. Eu brinco que eu falo que eu não consigo ir em todos, porque senão eu ia precisar 4 anos para ir em todos. Hoje tem 1.200 empresas júniores, tem um convite. Então, se a gente tivesse um por dia, eu tinha que, cada 4 anos eu não cumpria a agenda, né? Mas eu procuro em alguns, e quando eu não posso, eu tenho algumas limitações, tem uma rede enorme como não fui só eu, né? Tem várias pessoas que eu sempre indico também para ir dar palestra e que podem agregar. Então, óbvio, o sentimento é de muito orgulho e continua sendo de troca. Porque eu acho que a veia do empresário júnior, quem se interessa pela empresa júnior, já tem um pouco essa veia, essa vontade de empreender. E normalmente o empreendedor, eu acho que características dele, está sempre presente e busca solucionar problemas do hoje. Então, e os problemas, eles vão surgindo, são dinâmicos de uma sociedade e você sempre vai aprendendo. Então, toda vez que eu vou, eu considero, e por isso que eu gosto de ir, é sempre uma troca, que nem com você, sempre há uma troca. Sim. Não é aquela coisa. E na troca, todo mundo sai fortalecido, porque você agrega uma coisa, você se sente feliz e você também recebe algum tipo de conhecimento, um valor, uma novidade. Então, para mim, assim, é uma honra muito grande, lembrando que são diversas gerações aí engajadas e participando desse movimento. Muito bom, muito bom. E na época, desde o começo, a gente sempre sonhou grande. Eu lembro que no começo a gente não tinha nem sede, as primeiras reuniões ocorriam ali na Pizzaria Margherita, na Adoc Lobo, esquina com a Alameda Tietê, mas a gente sonhava grande, falava, um dia nós vamos sentar no Maxins, um dia vamos para Paris, a gente acabou indo para a França. Legal. As outras gerações hoje têm programas de intercâmbio, não só com França, com outros países da Europa. O próprio senhor João Carlos Chaves, que foi um dos grandes mentores dentro da Câmara de Franco-Brasileira, falou, olha, amanhã vocês vão ser os ministros, vão ser os presidentes das empresas, então vocês vão ser lideranças do país em vários setores. E realmente assim, as previsões dele se concretizaram. Aconteceu, né? Muito bom, muito legal ver isso. Dani, e até queria, linkado a isso, que você contasse também um pouquinho da sua vida pós-faculdade, pós-processo de educação que nunca acaba, mas a educação ali, colégio, graduação e tudo mais, e pós-empresa júnior. Porque eu sei que você fez carreira executiva e também empreendeu. Então eu acho que você tem um perfil completo para compartilhar sobre experiências de vida no mundo sênior, digamos assim. Então, o que ocorreu foi o seguinte, até fruto da questão da empresa júnior, eu lembro, aqui só uma parte, né, daquilo de compartilhar as dificuldades, uma empresa júnior que ajudou muito a Poli e a FEGESP foi a empresa júnior da Mauá. Tinha o Martin Mitteldorf, na época ele trabalhava hoje chama Accenture, mas na época chamava Andersen Consulting, e ele tinha feito umas apresentações impecáveis, inclusive foram as apresentações dele que eu utilizei junto com a equipe, a gente deu uma melhorada para conseguir aprovação na Poli. Legal. Então, e ele também, o próprio Martin me recomendou uma empresa que era a Odebrecht. E a Odebrecht tinha uma veia muito empreendedora. E o Norberto Odebrecht, uma pessoa que depois eu tive também a honra de conhecer, ele escreveu um livro que se chamava Tecnologia Empresarial Odebrecht, onde ele tentou desvendar o empreendedorismo. Então, assim, nesse afã da empresa júnior, como que essas coisas se conectam? A gente tinha um desafio de levantar fundos para criar a empresa, né? Então, embora a gente tivesse obtido uma sala, um telefone da faculdade, a gente precisava recursos para marketing, recursos para registrar, embora fosse no cartório um pouco mais barato, para divulgação, etc. E a gente não tinha. E como aluno, você também não tem renda, você depende dos pais.
Então, foi sugerido que a gente começasse a organizar uns seminários, palestras, chamassem pessoas que na época tinham um certo destaque e cobrasse um ingresso dos alunos. Então, dentro da Poli, a gente criou o primeiro ciclo de palestras, né? E as pessoas que foram foi Aldebrecht, foi na época ele era ministro, Osiris Silva, que é da Embraer, na infraestrutura, foi José Serra, Luiz Carlos Mendonça de Barros, foram várias pessoas, e o auditório lotou. Eu acho que na época a gente cobrou R$5, mas o dinheiro arrecadado era o suficiente para cobrir esses custos. Legal. Por que eu estou falando isso? Porque daí começou... E a gente empolgado, etc., eu vejo que isso ocorre hoje, né? Que eu estou nessa faixa etária, hoje eu não sou mais aluna, eu estou do outro lado da mesa. Você vendo a empolgação dos alunos, você se encanta. Então, na época, a Aldebrecht me convidou para trabalhar. Assim Legal. que eu saí da empresa Júnior, eu recebi um convite para trabalhar na Aldebrecht. E há 30 anos atrás era um negócio imaginável. Então, assim, o Sérgio Fogel, que era vice-presidente da Aldebrecht, falou: Dani, você quer vir trabalhar? Eu falei: nossa, que bacana, não esperavam esse negócio. Foi melhor ainda. Ele falou: olha, eu vou mandar a diretora de RH para São Paulo. Ela chamava Virgínia Barros, eu gostei dela. Ela vai fazer umas entrevistas aí em várias faculdades. Ela veio, eu levei em várias faculdades, vai selecionar algumas pessoas, selecionou. Legal. E vocês vêm trabalhar juntos em Salvador. E ainda para melhorar, começou em Salvador, começo do ano, que era carnaval, e ainda eles fizeram um negócio que praticamente não existia na época. Então, eles colocaram a gente para trabalhar em Salvador, na sede da Aldebrecht, carnaval. Eu lembro que assim, a gente ainda tinha direito a um flat, meio que tinha vista para o mar, tinha motorista na porta. Uau! Mas a gente trabalhava bastante. Mas o salário era de estagiário. Se eu me recordo, acho que era R$120. Mas a gente tinha todas as refeições. Então, assim, aí começou a minha carreira executiva, dentro da Aldebrecht, dentro de uma empresa que também é empreendedora e tem um processo muito forte de planejamento estratégico. Então, eu fiquei na Aldebrecht um período. Aí depois eu fui transferida, quando precisava terminar a faculdade, vim para a CBPO, que era a Companhia Brasileira de Projetos e Obras, trabalhei aqui na DOC Lobo, e depois dentro da CBPO tinham me sugerido ficar, que eu já tinha feito alguns trabalhos, responsável pelo CUNISUM, em Buenos Aires. Eu já tinha ido para o Chile, Uruguai, Paraguai, ajudar no processo de planejamento estratégico. Só que para ir para Buenos Aires, eu lembro até hoje, eu tinha que me desvincular, pedir demissão da empresa aqui em São Paulo, para criar um novo vínculo fora do país, que tem a ver com a internacionalização, que é um dos ativos grandes que eu acho que vocês podem oferecer aqui para o mercado. Você imagina há 30 anos atrás. Só que quando eu pedi a demissão, sabe quando deu um certo alívio? E no simultâneo, um colega meu que foi da empresa Júnior me ligou e falou: Dani, vamos começar a nossa empresa. Aí eu falei: caramba, né? Aí eu peguei e falei: eu vou desistir. Eles já tinham comprado passagem, tudo. Eu lembro até hoje, eu estava arrumando minha mala, minha mãe falou: olha, se você também não quiser ir, não precisa ir. Foi o que eu precisava ouvir para não ir, né? Ainda tem um apoio aqui em casa. E eu tinha um pouco medo de avião também. E na época, assim, o avião chacoalhava muito. Buenos Aires, historicamente, era um lugar que, para ir para lá, sempre tem aquelas correntes, né, marítimas. Então, eu falei, acho que é melhor, né? E aí eu peguei e falei, eu voltei lá para o Aldebrecht e falei: obrigada pelo convite e tal, mas eu não vou. Ninguém entendeu. Eu falei: nem eu estou entendendo, entendeu? Eu chorava. E aí eu comecei a empreender, e no empreendedorismo eu me juntei com outros colegas da Poli. A gente criou uma empresa, chamava Zambo, né? Por que Zambo? Porque não tinha nome. Aí que nome? Põe um Zambo, né? Acho que foi o André Sapoznik lá que sugeriu. O André depois é um diretor aqui do Banco Itaú, quase virou presidente do Itaú. E aí, assim, o que a gente fez? A gente virou representante meio que de Harvard no Brasil. Tinha um dos pais dos meninos assinava a Harvard Business Review. Ele viu lá um negócio de CD-ROM. Eu falei: vamos mandar. Eu tinha fax em casa, era chique. Falei: vamos mandar um fax para o diretor,
Para nossa surpresa, ele respondeu. Uhum. Aí eu com os outros se arriscaram. A gente comprou uma passagem em 10 parcelas e fomos para Boston fazer uma entrevista lá com o diretor de Harvard. A entrevista deu coisas positivas e outras, umas positivas e outras negativas. Positivas, ele ficou encantado com a gente. Negativa, por exemplo, ele perguntou quantas escolas de administração tem no Brasil, que é a questão da educação. A gente estava tão empolgado que não sabia. Um falou 1.000, outro 1.500, outro falou 2.000. Eu falei, acabamos de se afundar aqui na reunião. Eu ainda tentei salvar. Eu falei, olha, um falou pública, privada, o outro falou só privada e o outro falou, eu tentei lá fazer uma matemática. Aí eu brinquei e falei, escuta, é o seguinte, a gente não estava tão preparado para essa reunião. Aí eu tenho que admitir que houve um erro, né? Por outro lado, é o meu sonho, o sonho deles vir estudar aqui em Harvard. Nós vamos dar o melhor. O cara falou, that's a good deal. Eu lembro o diretor falando para mim, é um good deal. E a gente voltou para o Brasil. E na época a gente tinha um projeto com a revista de administração da USP, que foi o nosso primeiro cliente dessa empresa. Legal. E aí, conversando com o editor, que depois virou o reitor, que era o professor Jacques Markovitch, ele falou, olha, vocês conseguem trazer a editora de Harvard? Eu falei, pela empatia, eu tenho quase certeza que sim. Daí eu liguei para o diretor de lá e falei, olha, John, surgiu essa oportunidade. Ele falou, só que eu não posso pagar o FII, que normalmente palestras exigiam $10.000, $15.000. Eu não tenho condições de pagar isso, eu posso pagar a passagem e hotel. Eu falei, calma, nós vamos resolver esse problema. Aí liguei para ele e falou, só que eu aceito, só que eu vou te dar mais um desafio, porque a vida não é fácil, o empreendedor sofre. Ele falou, vai ser 2 passagens e 2 hospedagens. Eu falei, tudo bem, nós vamos resolver isso. Aí eu falei com o professor Jacques, e aí a gente, conversando com outro amigo, que é a Ajuda, né? Ele foi da empresa júnior do Rio de Janeiro, Paulo Borba. Ele falou, olha, na parte de publicidade é muito comum permuta. Então a gente pegou a revista, que era o nosso cliente, a gente ofereceu as capas das revistas, que não tinham anúncio a um, e aí quem topou foi o Transamérica e a VASP. E a VASP até deu viagem em classe executiva. E aí a gente trouxe esses 2 para o Brasil. E aí começou a nossa empresa. Aí eu fiquei um período, depois eu quis fazer MBA fora. Né? Quando eu fui fazer MBA fora, no meu processo de application, para Harvard, eu cometi um erro. Eu fiz uma média simples. E nos Estados Unidos tem o GPA, que é uma média ponderada, é um pouco diferente. Então, nesse erro, minha candidatura nem foi para frente. E eu tinha, também por influência de outro amigo, me candidatado numa outra escola, que era a Thunderbird, que é considerada número 1 em negócios internacionais. E no fim eu fui aceita. Aí quando veio o resultado de Harvard, eu fiquei chateada, fui aceita em Thunderbird. Minha mãe falou, olha, eu acho que você deveria ir, a escola número 1, tal, se você não gastar, depois você se transfere para outra. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. E no fim, fui estudar em Thunderbird e foi uma escolha. É aquelas coisas, às vezes você desvia a rota, mas acaba num lugar melhor do que você imaginava. Então, quando eu fui estudar em Thunderbird, era a escola número 1. E meu sonho era ser presidente de uma empresa americana no Brasil, ou lá. E isso ocorreu, porque, por exemplo, na época, Harvard, Stanford e as outras faculdades, elas eram internacionais, mas o mercado de trabalho estava muito mais para o cara voltar a entrar nas big consultings, né? Tipo, McKinsey, Bain, né? Booz Allen, né? BCG. Então, aí no fim acabou dando certo. Aí eu entrei nessa empresa que chamava Cornell Corporation. Também foi uma empatia. Eu lembro que eu tinha vindo para o Brasil de férias, aí recebi um e-mail para voltar lá, meio urgente, fazer uma entrevista. Eu fui e quando eu vi, eu falei, Conero, eu pus lá não era Google, não lembro, pus lá, achei um filme, eu falei, é uma companhia aérea, ou pensei, tem um secador de cabelo. No fim, era a empresa de secador de cabelo. E eu comecei a conversar, nós estamos conversando aqui, um bate-papo, era o dono da empresa, eu falei, você está contratada. Aí eu falei, eu só tenho um problema, eu preciso terminar a faculdade. Dá para converter a sua oferta de emprego em estágio? Ele falou, eu topo.
E aí eu entrei na Conera e acabei ficando uns 10 anos lá. Né? Legal. E aprendi muito, porque ele também era um empreendedor, o Mr. Risuto era um empreendedor. Outra coisa, ele era uma das 400 pessoas mais ricas do mundo, tinha uma história de simplicidade, ele começou com um salão de beleza, a mãe tinha um salão de beleza, a primeira chapinha ele contava o seguinte, que na época as mulheres pegavam uma tábua de passar roupa e pegavam ferro e passavam o cabelo. Uhum. Então foi assim que ele foi. Aí como surgiu o primeiro secador de cabelo, depois aquele que chama Babyliss, que na realidade as pessoas pegavam latinha de Coca-Cola para enrolar o cabelo. Então assim, foi uma pessoa que também Deus colocou no meu caminho, me iluminou muito, abriu muito o meu conhecimento. Aí eu tive uma carreira internacional, então comecei nos Estados Unidos, depois fui transferida para Costa Rica, trabalhei na China, na França. Muito legal. E eu sou muito grata a todos eles. Então, resumo, e depois de um determinado tempo, que quando você trabalha muito, você até esquece de você, que aí volto a um tema que é o que eu estou hoje, que é a saúde. Né? Então, a tendência natural, quando você é empolgado, você acaba trabalhando muito. Sim. E você esquece que tem que comer, almoçar, jantar, etc. Você vai na empolgação, prazer, né? E aí, eu entrei depois numa outra fase, falando, não, agora eu preciso, talvez, investir um pouco mais na minha saúde, no lado pessoal. Então, depois eu acabei saindo da Conera, até por influência de outras questões. Resolvi depois realizar o meu sonho anterior de educação física. Cursei educação física, passei em primeiro lugar no SESC, fui trabalhar no SESC, percebi que não era aquilo, depois insisti, fui trabalhar no SESI e hoje, para resumir, estou numa seguradora de saúde, que é a GEAP. A GEAP é uma autogestão. Autogestão significa que a gente é uma fundação e é o seguro saúde dos funcionários públicos. A gente tem 400 mil vidas, como se diz, 400 mil vidas na carteira, e é uma empresa que vem crescendo e tentando cuidar da saúde das pessoas. Coisas bacanas da GEAP, a gente tem mais de 600 pessoas com mais de 100 anos. Então, acho que isso é um grande aprendizado, que você vê que nem sempre são os mais ricos, que essa também é uma ponderação, que são os mais longevos. Que talvez, racionalmente, a gente pense, quanto maior riqueza, talvez maior a longevidade. Não necessariamente. Então, assim, um resumo, né? Assim, para acelerar aqui, um certo resumo aí dos meus pontos. Né? Legal. Dani, até ligado a isso, eu queria te perguntar, na sua opinião, você acha que empreendedorismo é uma disciplina que talvez deveria ser ensinada na educação básica formal ou não? Você acha, na sua opinião, que empreendedorismo é algo mais ligado às habilidades inatas que o ser humano tem? Então, você já nasce meio que empreendedor. Eu estou te perguntando isso porque você tem plenas capacidades de responder, mas eu vejo também que no Brasil a gente tem muito essa iniciativa do empreendedorismo, mais por iniciativa das pessoas e não necessariamente ligado à educação formal. Você acha que dá para ensinar essa habilidade ou não? Excelente pergunta, né? Eu acho que dá. Até a semana passada, estava num seminário que como a gente renova a educação para as necessidades atuais. Então, normalmente, o conhecimento vem muito através da prática, né? Óbvio que existe também conhecimento que é desenvolvido na universidade, mas, assim, historicamente, muitas vezes é a prática que depois motiva as pesquisas. Então, agora, o sistema de educação, ele tem uma formalidade muito grande. Então, essa disciplina, ela precisa ser um pouco disruptiva, porque muitas vezes, dentro da universidade, pode-se criar a falsa ilusão que o empreendedorismo é perfeito, que a vida vai ser linear. E o que a gente vê muito no dia a dia de empreendedores do sucesso primeiro, aberto a errar. E errar, o quanto mais rápido você errar, o mais rápido você corrigir. Mesmo na própria Conera, eu posso contar aqui 10 ou, 30, 40 coisas erradas que deram,
e a gente sempre com essa habilidade de corrigir rápido. Muitas vezes o sistema formal da escola, ele penaliza o erro, e aí às vezes a pessoa fica paralisada, fica congelada no erro. Então acho que essa é uma grande, né? Porque a punição, na minha visão, a punição não leva ninguém a ninguém. Sim. Quer dizer, ela faz, ela assim, não tem um caráter muito educativo. Eu acho que é muito mais você sentar e falar, olha, erramos, vamos ajustar aqui, ali, e o que nós podemos fazer para frente. Então, porque o empreendedor, ele primeiro tem que estar aberto a assumir risco. Empreendedor é risco na veia, é incerteza, é navegar muito com a incerteza, e a incerteza é diária, não tem segurança, é uma ilusão de segurança. Né? Então, não é uma característica aí que nem todas as pessoas vão tolerar essas características. Sim. Agora, sim, eu acredito que é possível ensinar ou expor essas pessoas a esse universo, como é o caso da Empresa Júnior. O que eu mais recebo é que muita gente abriu os olhos para a possibilidade de empreender depois que participou do movimento Empresa Júnior. E uma vez que ela participou, o pessoal brinca, aquele bichinho que foi contaminado. Ela também vai ter um pouco de dificuldade de se tornar o executivo numa empresa que tenha muito controle. Sim, sim. Eu concordo plenamente com você. E aí, ainda ligado a isso, eu queria que você comentasse um pouco da importância do papel da saúde para que essas práticas de empreendedorismo, resiliência e tudo isso que você compartilhou aqui com a gente sejam levadas de maneira à excelência, né? Com excelência. Eu sei que na sua vida a saúde, esportes e mesmo educação nessas áreas foi muito importante para o teu crescimento, desenvolvimento. Acho que você compartilha isso também bastante, né? Com quem te conhece, quem faz parte do seu ecossistema. Mas eu queria que você dividisse também um pouco com o nosso público sobre isso. Na tua visão, qual que é o papel da saúde, né? Da saúde e aí da gente fazer essa autogestão para que a gente tenha resultados excelentes ou grandes resultados, que é o que se busca no empreendedorismo e em outras áreas da vida. Hoje eu vejo que a saúde é essencial. Né? Então, assim, parte da boa alimentação, de se movimentar, não precisa ser um exercício extremamente exagerado, mas de acordar cedo, ter caminhada, porque você precisa de energia para ter uma disposição. Outra, tempo livre também, algum tempo para o que a gente chama assim de ócio criativo ou dar vazão às emoções. Porque a gente não pode esquecer que nós somos humanos. A gente não é um robô, a gente não é uma máquina. Eu sei que eu já sofri algumas vezes isso e agora até estou fazendo uma pequena reciclagem. Eu passei 3 anos em Brasília, engordei um pouquinho, aí minha pressão subiu e tal, estou meio que no cartão amarelo tentando voltar pro verde. E por muitos anos eu não tive zero problema. Então, a saúde e, de novo, às vezes a sociedade ainda precisa amadurecer para essa importância. Né? Hoje, por exemplo, se eu estiver dentro de uma estrutura formal e eu falar, eu vou sair para ir ao médico, todo mundo fala, beleza. Se eu chegar em determinadas estruturas, eu vou sair para fazer academia, parece que você está perdendo tempo. E não. A prevenção, e isso é uma questão essencial na sociedade atual, por quê? Porque os custos de saúde, da maneira como estão e poderiam ser evitáveis, exigem uma mudança estrutural no pensamento. E o outro ponto essencial é a inclusão da saúde mental, de você trabalhar as emoções dos colaboradores. Tem determinadas situações que você vai reagir de forma A e eu de forma B. Não existe certo ou errado, mas empoderar as pessoas para terem confiança suficiente para trabalhar o diálogo e dirimir as questões críticas. Muito bom, muito bom. Dani, eu já vou caminhando aqui para o encerramento do nosso papo. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final que você queira deixar para o nosso público e também que você compartilhasse aí para quem deseja te encontrar, acompanhar mais das tuas entrevistas ou dos eventos que você participa, como é que te encontra nas redes, se você tem algum meio de contato
Por favor, deixa pro, Tá, ok. pro nosso público também. Meu principal meio de contato é o LinkedIn, né? O meu é Daniela Ciaulis. Instagram eu estou engatinhando, mas dentro das redes sociais é isso. Também podem me achar na GEAP, estou na Avenida Paulista, sexto andar. Se quiser, compartilho aqui também o meu WhatsApp ou e-mail. E também através de você. Eu acho que, Gessé, primeiro, da mesma maneira que você tem uma admiração grande por mim, eu também tenho uma admiração grande por você, pela tua coragem em querer empreender. Segundo ponto, você está entrando em desafios interessantes e que está tentando estruturar, por exemplo, sobretudo na questão internacional, onde cada vez mais o mundo está global, então a tua visão sobre planejamento financeiro, educação, acho que é fundamental. A outra coisa que eu compartilhei com você é, no setor de saúde, os profissionais de saúde, eles são muito sobrecarregados. Então, ter programas estruturados para os profissionais de saúde, que muitas vezes eles sabem ganhar dinheiro, mas têm dificuldade na gestão, no gasto, que às vezes pode estar exagerado em relação à necessidade. E esse é um outro ponto que eu acho que você, com a sua moderação e equilíbrio, pode ajudar muito. E também é natural o seguinte, eu hoje vou virar fã, né? E vou, se você me permitir, eu vou divulgar o seu canal de Enriqueça, que eu acho que o nome já começa muito feliz e não há pessoa que não queira enriquecer. É isso, é isso. A ideia do nosso canal é justamente essa, trazer conhecimento, educação, promover esse debate enriquecedor e enriquecer o nosso público de todas as maneiras possíveis, seja então com educação, financeiramente, ou mesmo na área da saúde, enfim, como a gente puder contribuir, né? É isso que a gente quer. Eu também quero muito, mais uma vez, agradecer a tua presença. Foi muito bom contar com você aqui hoje. E eu queria também agradecer você que nos acompanhou até aqui. Por favor, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. E por favor também se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você julga aí importante, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar mais longe. Obrigado!